Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Sim, Chegaram a ver acho que eu mandei hoje à tarde o retorno para vocês. Alguém já deu uma espiada lá? sim. Então a gente vai começar. A nossa aula hoje vai ser uma revisão, uma preparação já para a semana que vem. A gente vai ter uma avaliação final. Então, a ideia é a gente rever essa atividade da semana passada, depois a gente retornar para a primeira atividade nossa lá, revisar alguns conceitos, né, que foram passados, e depois a gente revisar os cálculos, né, a gente terminar aquela lista, refazer ela, né. Então, primeiro a gente vai revisar aquela lista dos cálculos lá para a gente estar afiado aí para a semana que vem. Até aqui, alguma dúvida, alguma coisa? Tudo certo? Quem tomou banho de chuva aí hoje, não? Vamos lá, pessoal. Segunda não. Pelo menos a gente não vamos deixá-la com cara de mais segunda ainda, né? Muito bem. Deixa eu abrir aqui uma nova janela e compartilhar com vocês. Acho que a atividade da semana passada, Professor, só uma dúvida. Segunda que vem vai ter prova? sim, se porventura tiver algum problema, alguma coisa, tu me avisa depois, tá? A gente pode combinar. Mas vai Não, ter só avaliação para semana que saber. vem, sim. É Tá, conforme o nosso tenho dúvida, obrigada. cronograma. Eu acho que tá lá na. Deixa eu até abrir ele aqui, ver se eu não botei alguma data errada. Não, eu que não lembrava mesmo, professor. Uhum. Vou compartilhar aqui da atividade. Dia 20, semana que vem, acho que é, né? Segunda. Então teremos a nossa Isso. avaliação Sim. final. Né? Ó, isso aqui é o nosso trabalhinho. Semana que vem, aí teve o início ali a gente contextualizou, né? Os titios ali resolveram abrir uma atividade agropecuária, né? Objeto social, a produção lá do sêmen extraído do gado, né? E a venda vai ser em qualquer mês do ano. Né? Então, eles vão se utilizar lá de equipamentos de armazenamento, né? Então, eles vão se enquadrar lá como pequenos produtores. Tá? Assim, empreendedores, pessoa jurídica, uma sociedade, cota limitada, né? Porque em termos de obrigações sociais, aí é menos papelada que precisa, né? Então, com base nessas informações, é o número 3 ali. A mesma é uma empresa rural, acho que essa aí todos votaram ela, né? Uma atividade rural, sim. Tá? Então, pode se enquadrar como empresa rural. Em que campo de atividade poderia ser enquadrada? Aí, zootecnia, né? Tem a ver com os animais e a pecuária, né?
se enquadra na zootecnia lá na pecuária, tá? Quem colocou qualquer um dos dois, eu só complementei lá depois. Aí, pelo conceito lá da definição do exercício social, aqui, pessoal, mas a grande maioria também acertou, né? Porque tem uma questão, até tem uns que colocaram bem completinhos lá com relação à questão da linearidade das receitas e despesas lá. Então, das receitas, principalmente, né? Que ele comenta que vai ter durante todo ano vendas de forma equitativa, então pode manter o exercício social aí de janeiro a dezembro sem nenhum problema. Tá? Não sei que tenha alguma outra coisa que esteja dado ali, mas como não tinha considerado, somente que as receitas ocorreriam de forma linear durante o ano, então, perfeito. Se optassem por pessoa física, né? Que forma aí de associação eles poderiam fazer, tá? Então aqui a gente teve vários tipos também, né? O pessoal colocou, poderia ser uma parceria, poderia um arrendamento, né? Tipo, se o cara vai ter que ter gado, daqui a um pouco ele vai ter que arrendar uma terra, ou alguém é o dono da terra, né? Então, poderia ser feito também. Ou até mesmo a questão do condomínio, né? A questão já do comodato talvez já fica mais distante aí dessa nossa ideia, né? Porque aí ninguém vai estar fornecendo aí todo esse material também de graça para que seja realizada essa atividade, né? Mas aí nos demais, né, eles podem fazer esse tipo de associação, né, dado aquelas características de cada um deles, né? E a número 7, talvez aí aqui cabe a gente explicar um pouquinho melhor, né? Então, quando a gente tem culturas aí, e entre elas algumas que têm uma maior representatividade, né? A grande maioria foi direto na cana-de-açúcar lá, né? Que representa os 30%, né? Então, colocaram o junho, ou julho, né? Como ano social. Mas aí eu diria para vocês que talvez, nesse caso, né? Seria prudente a gente considerar o quê? As duas ali mais representativas, né? Porque a colheita da uva lá, que é entre julho e agosto, né? Representa 22%. Então, representa um valor bem expressivo e é praticamente após ali a colheita da cana. Então, nós poderíamos, né? Talvez estar adotando ali setembro como o período do encerramento, né? Onde a gente teria aí sempre um mês após a colheita, né? A gente considera ainda porque aí vai ter o período da venda lá, ou da armazenagem, se for o caso, né? Então, mas aí a grande maioria foi bem, eu só coloquei como observação para trabalhar com vocês, né? Se a colheita ocorre, por exemplo, no caso da cana ali, a colheita vai ser em junho, a gente faz o encerramento lá em julho, né? No caso dessas situações onde a gente tem dois produtos, dentre outros, com uma participação econômica bem expressiva nesse caso, né? Então, a cana com 30%, a uva com 22%, bem acima, praticamente o dobro das demais, né? Então, a gente poderia estar, como elas são próximas aí, talvez adotando ali em setembro, né? Ficasse mais prudente. Aí só essa questão nos demais aí, tudo, tudo certo. Tá? Aí eu mandei para cada um, só eu queria fazer a consideração aí com relação a essa questão 7. Tá? Com relação a essa atividade, ficou alguma dúvida aí? Alguém queria comentar alguma coisa? Aí a gente já parte para parte dos cálculos lá daquela nossa lista, para a gente refazê-los. Podemos passar?
Por mim, pode ser? Pode ser? Então tá bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Se alguém não recebeu, aí me avisa para mim dar uma olhada, tá? Pois o que houve. Então vamos lá, pessoal. Vê se está aparecendo legal para vocês aí. Deixa eu tentar ampliar um pouco aqui, vamos ver. Ó. Aparecendo bem para vocês assim? Então vamos lá. Lembrando, né, das principais fórmulas aí que a gente vai utilizar, né? Então a da receita total a gente sabe o que é. É o preço vezes a quantidade, né? O preço de venda vezes quantidade. A fórmula do custo total, lembram que a gente utiliza, né? Então, os custos variáveis e os custos fixos. Então, tem um xizinho aqui no custo total, porque o custo variável, ele depende da quantidade produzida para a gente considerar, né? O custo fixo, ele não tem nenhuma relação com alguma variável, porque ele não tem nenhum custo fixo, né? Ele independe da produção, né? A fórmula do lucro total, então vai ser o quê? Nos remete aí à questão do faturamento, né? Que é a nossa receita total menos o nosso custo total. Então, lembrando que essa fórmula aqui, né? A gente pode abrir ela já para... Então, lembrando que essa fórmula aqui a gente pode até abrir ela, ó. Que é como a gente vai utilizar depois, né? Ó. Então, a receita total nada mais é do que o preço de venda vezes a quantidade, menos o custo total. Aí a gente tem a fórmula do quê? Que é o custo variável vezes a nossa quantidade. Vou botar mais o nosso custo fixo, né? Então, essa fórmula aberta aqui do lucro total, que é a mesma coisa de cima, só que aí a gente sabe que tem a fórmula do custo total, essa aqui, e a fórmula da receita total. A gente simplesmente iguala, né, aquelas duas fórmulas, ó. E a da receita total, e a, desculpa, do ponto de equilíbrio, né, que é a receita total igual ao custo total. A gente pode abrir também, né, para ficar mais claro aqui, o preço de venda vezes a quantidade. Aqui a gente tem o nosso preço do custo variável vezes a quantidade, né, mais o nosso custo fixo. Tá? Aí a gente tem o item 1, né? Qual a receita total obtida com a venda de 80 unidades do produto A ao preço unitário de 25? Aqui a gente vai usar a fórmula da receita total, né? Receita total, então vai ser igual 80 vezes 25. Deixa eu pegar aqui a minha calculadora. $2.000, né? Receita total, $2.000. Tranquilo essa primeira, pessoal? Sim. Já tinha feito essas, né? Então, número 2. Sabendo que a receita total obtida com a venda de 35 unidades foi de 1.600. Qual o preço unitário praticado? Então, a gente pode utilizar a fórmula da receita total também. Tá? Então, a receita total, substituindo na fórmula 1.600, igual
preço vezes a quantidade 35. Aqui a gente faz 1.600 dividido por 35. Logo, o nosso preço praticado foi de 1.600 dividido por 35, 45,71. Então, a resposta dá 2. Depois eu vou postar esse gabarito completo também para vocês darem uma olhada, né? A 3. Num determinado período, os custos variáveis somam 800 e os fixos 450. Aqui do custo total, barbada, né? Então, ó. Então, custo total, aqui eu nem falei em quantidade, eu não preciso usar nenhuma variável, né? Posso colocar direto aqui os valores, ó. 800 mais 450, porque eu falei que os custos variáveis somam, né? Totalizam. Daí a gente tem aqui o valor de 1.250 de custo total. Certo? Seguindo, número 4. Sabendo que os custos fixos representam 350, qual será o custo variável? Então, a gente pode pegar a mesma fórmula. Tá? Custo total, substituindo de 900. Custo fixo, custo variável a gente não sabe, né? A gente quer encontrar mais. Custo fixo, 350. A gente passa o 350 lá para o outro lado, diminuindo, igual ao nosso custo variável. Custo variável vai ser igual a... Fazendo a calculadora aqui para não ratear, 550. Eu estou fazendo aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando aí, pessoal. Tá? A 5. Qual o custo total do período na produção de 80 unidades do produto C, que tem o seu custo unitário de R$ 20, ou seja, é o preço do insumo, né, o preço do custo variável, tá? E o custo fixo representa 750. Então, aplicando na fórmula, né, a gente quer saber qual vai ser o nosso custo total dado 80 unidades, né? Então, 80 vezes qual é que é o preço do insumo? 20, mais o nosso custo fixo. Custo total 160 mais 750. 1.600, né? Mais 750, 2.350. Certo? Posso seguir? Estão acompanhando? Alguém diz aí sim, faz o sinal. Sim. Sim. Obrigado. Eu não me sinto sozinho aqui. Custo total em determinado período soma 1.800, sabendo que o preço do custo lá do insumo variável é 35 e o custo fixo é 650, qual foi a quantidade produzida? Isso aqui é uma daquelas que a gente complicou um pouquinho, né? Mas aí eu já vou pegar a fórmula aberta do custo lá, ó. Ó. Nem tem a fórmula aberta do custo, eu vou abrir ela aqui então.
Não cheguei a fazer, ó. Então, o custo total, na verdade, é igual ao custo do insumo variável vezes a quantidade, né? Mais o custo fixo, tá? A minha custo total da produção, o custo total, então, eu sei que foi 1.800. O insumo do meu custo variável, eu sei que custa 35 vezes a quantidade mais o custo fixo. Então, o que eu faço aqui primeiro? Desculpa, que eu tenho que botar 350. 650. Passo 650 lá para o outro lado, né? Eu posso passar diminuindo. Igual a 35, que multiplica o quê? 1.800 menos 650, 1.150. Igual a 35 vezes Q. Agora eu passo o 35 dividindo, né? O 1.150 igual a Q. Logo, o nosso Q vai ser 1.150 dividido por 35, 32,85. Certo? Então, essa foi a minha quantidade produzida. Foram vendidas a 7 agora, 70 unidades do produto A ao preço de 25. Sabendo que o custo variável unitário desse produto é de 15 e os custos fixos representam 600, verifique se houve lucro ou prejuízo. Então, essa aqui, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Do lucro total. Né? Lucro total igual a receita total. Então, nós vendemos 70 unidades vezes 25. Aí, é a receita menos agora os itens do nosso custo total. 70 unidades do insumo, do custo variável, vezes 15, que foi o seu custo, mais o custo fixo, que é 600. Logo, o nosso lucro total vai ser igual a 70 vezes 25, 1.750, menos aí 70 vezes 15, mais os... Desculpa. 600, né? 70 vezes 15, mais 600. 1.650. Logo, nós tivemos um lucro total de 100. Certo? Então, aqui nós tivemos um lucro, né? Deu positivo. As receitas foram maiores que o custo total, ou que os custos, né? A 8 também é semelhante, né? A gente vai utilizar a fórmula do custo total. Foram vendidas, né, 50 unidades do produto B ao preço de 30. Sabendo que o custo variável deste produto é 20 e o custo fixo representa 80, verifique se houve lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. A receita total aqui, 50 unidades vezes 30, menos agora os itens do custo. 50 unidades vezes 20, mais 800. Nosso lucro total vai ser 1.500, menos
Agora o nosso custo é 50 vezes 20 mil, mais 800, 1.800. Logo, o nosso lucro total foi menos 300, né? Menos 300. Aqui, neste caso, nós tivemos um prejuízo. Deixa eu dar um espaço aqui. Agora, a 9 e a 10, a gente tem o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, qual será a quantidade do produto C que resultará no ponto de equilíbrio? Onde a receita total é obtida através de um preço 4, o custo variável unitário igual a 2 e o custo fixo totalizando 600. Então, vamos pegar lá a nossa fórmula do ponto de equilíbrio, né? Peguei as duas aqui, com ela aberta, inclusive, né? Aí vamos ver o que a gente tem de informação. Receita total obtida através de um preço de 4. Então, o preço a gente tem, que é 4 vezes a quantidade que a gente não tem. Custo variável, a gente tem o preço do custo variável, 2 vezes a quantidade que a gente não tem que descobrir. Mais custo fixo, totaliza 600. Agora, questão de matemática, né? 4Q passa o 2 lá para o outro lado diminuindo. Menos 2Q igual a 600. Aqui a gente vai ficar 4Q menos 2Q, como são elementos iguais, a gente consegue diminuir direto, né? Então fica 2Q igual a 600. Aqui, para a gente encontrar o nosso Q, basta a gente passar o 2 para o outro lado, dividindo 600. A nossa quantidade vai ser de 300. Se a gente quiser tirar a prova real, tá, pessoal? Aí o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pegar lá a fórmula e verificar se a gente vai encontrar realmente um equilíbrio, se um lado vai ser igual ao outro. Aí a gente vai fazer o quê? A nossa quantidade lá, ó, o nosso preço de venda foi 4. Opa. Então, se eu aplicar na fórmula 4 vezes, qual é a quantidade que a gente encontrou? 300. Igual. O custo do insumo lá variável é 2 vezes qual a quantidade? 300. Vou botar entre parênteses que nem eu fiz as outras vezes aqui. Mais custo fixo 600. 4 vezes 300, 1.200. Igual. 2 vezes 300, 600. Mais 600, 1.200. Ó. A gente teve um equilíbrio aqui, né? Um equilíbrio. 1.200 igual a 1.200. Tá? Então, isso aqui não precisa fazer, eu só fiz para vocês entenderem daí como que a gente realiza a prova real ali para saber se aquele nosso cálculo foi feito certo, né? A questão 10, a gente usa a mesma fórmula da receita total. Agora a gente quer saber o preço de venda, né? Para que seja encontrado o ponto de equilíbrio através da venda de 50 unidades do produto. Então, o preço aqui a gente quer encontrar através da venda de 50 unidades. O custo do insumo variável aqui é 8 vezes as 50 unidades,
mais o nosso custo fixo, que é 400. P vezes 50, que o P é o que a gente quer encontrar. 5 vezes 8. 5 vezes 8 vai dar os 400, né? Mais 400, 800. Aqui a gente isola o nosso P, que é o que a gente quer encontrar. 800 dividido por 50. O nosso preço de venda, né? Vai ter que ser 16 para a gente ter o nosso equilíbrio. Tá? Se a gente colocar na fórmula para tirar a prova real, a gente pode fazer que nem a gente fez antes. Ó. Então, o preço de 16, a quantidade de 50, igual o custo do insumo é 8 vezes os 50, mais os 400. 16 vezes 50, 800, né? Igual aos 5 vezes 8, 400 mais 400, 800. Aqui a gente tem um equilíbrio. Certo, pessoal? Dúvidas com relação a esses cálculos? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Se for assim, é 10 na prova. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Tá, legal. Eu vou pegar e vou salvar isso aqui, vou postar agora. Ele estava lá no virtual como resolução parcial, eu vou deixar como resolução, né? Resolução dos exercícios aula 3 agora, tá? Já vou postar depois lá para vocês terem. E aí, por fim, pessoal, deixa eu compartilhar isso aqui. Uma nova janela. Se está aparecendo para vocês aí? Sim. Atividade agrícola, pessoal, então. Qual daquelas ali é e por quê? Agora vamos trabalhar juntos. Metalúrgica é uma atividade agrícola? Não. Moagem de trigo, Não. por que que não é? Aí já entra mais a indústria, né? É um processo? Isso, agroindústria, né? Atividade pode ser indústria, né? Mas quando a gente chama voltado para agro, o agro a gente chama de agroindústria, né? Mas então é uma atividade agrícola, agroindustrial, mas não se enquadra ainda, agricultura. Também não, né? Não.
E as hortaliças, Sim. então, atividade agrícola, né, basicamente tem a ver com as plantações, tá? Atividade zootécnica. Vamos lá, próximo agora. Todo mundo participar um pouquinho. Pode já ir no automático ali, falando de cada uma e explicando por que é, ou já ir direto naquela, Avicultura? né? Oi? Avicultura? O que é avicultura, será? Criação de aves? Isso, perfeito. Perfeito. Criação de aves, né? Então, a gente aproximou um pouco desses conceitos aí, né? Tão importantes aí, principalmente para a nossa região. Então, muito bem, atividade zootécnica, né? Criação de animais aí, né? Nesse exemplo ali, o que tinha é a avicultura que se enquadrava, né? Atividade agroindustrial. Vamos lá, todo mundo tem que participar uma vez. Moagem de trigo. E aí, o que eles fazem, será, na moagem de trigo? Eu sei que tu sabe, Ana, mas é para nós explicar para o pessoal mais novo aí. Eles moem o trigo, né? Eles fazem farinha, né? Isso aí. Então, eles industrializam. Então, eles pegam aquela matéria-prima e transformam num novo produto ou fazem o beneficiamento dele, né? Então, esse vai ser a caracterização lá da agroindústria. Atividade pecuária. O pessoal foi esperto, né? Eles foram nas mais fáceis antes, né? E essa aqui, qual é que é a da atividade pecuária? Vamos lá, seu Josué, não participou ainda? Avi- Avicultura. Pecuária? Avicultura? Não, Divina. mas essa nem tem ali. E Ovino. ovinocultura? Olha aí. O que será que é ovinocultura? De ovo. Ovinocultura. Que barbaridade. Ovelha, né? Ovinocultura é criação de gados de corte, ovinos? Ovelha? Não. Hã? É ovelha. Ovino. Ovinocultura é ovelhas. Exatamente. Tá? Muito bem. Então é de ovos, né? De ovos lá se enquadra lá na avicultura lá também, né? Avicultura. Vamos lá. Seguindo. A 6. Atividade pecuária, né? De maior importância econômica é. Dentre na atividade pecuária, né? Tem uma que é o carro-chefe, a principal atividade. Bovinocultura. Bovinocultura, isso mesmo, né? Por quê? Porque ela basicamente é que o carro-chefe é a produção não só da carne para consumo humano, né? Mas também como produção do couro lá que o pessoal utiliza, né? Então, uma série de outros itens aí que tem uma representação econômica muito grande, né? A nível do mundial, né? O país, os principais aí, inclusive, exportadores, né? O carro-chefe é muito tempo da economia do país também, né?
Certo? Contabilidade agropecuária. Aqui são umas bem específicas, né? As empresas agropecuárias, né? Contabilidade rural. As empresas rurais, né? Empresa agropecuária constituídas na forma de SA. Essa eu vou deixar para vocês. As outras fáceis eu respondi. Sociedade empresária. Sociedade empresária, né? Tá? Fixação do ano agrícola é importante para Plano de contas? alguém quer ajudar? Determinar o exercício social? Determinar o exercício social. Tá? Então a gente vai fixar o ano agrícola, por exemplo, a gente vai estabelecer qual vai ser o período da colheita, né? E aí um mês depois dele, né? O que a gente conversou lá da questão número 7 do trabalho, né? Então, basicamente um mês depois, ou um, dois, dependendo da quantidade de culturas que tem, né? Essa aqui já foi um exemplo um pouco maior também, a gente não tem tanta cultura e diferente também, como foi daquela forma, né? Mas a gente estabelece aí, fixa o ano agrícola para a gente determinar a questão do exercício social, né? Quando que vai iniciar e quando que vai encerrar, né? Como no exemplo aquele a gente teve, né? Uma situação lá foi de janeiro a dezembro, porque ele tinha uma linearidade na questão do seu faturamento, né? Então, ele não tinha uma data específica lá onde concentrava os custos, né? Então, elas seguiam, tinham as receitas e despesas de forma normal as demais empresas, né? Então, não tem uma situação específica como no caso da uma plantação em que a gente começa plantando num ano e vai colher no ano seguinte, vai realizar a venda desse produto, né, quando ele transpassa. Então, nessas situações aí a gente consegue, a gente tem que determinar, né, fixar esse ano agrícola, quando que vai começar e quando que vai encerrar, né, ele começa quando a gente começa tendo os custos e despesas lá referente à plantação e encerra quando a gente efetua a venda, que pode ser no ano seguinte. Então, a partir dessa fixação do ano agrícola, a gente determina o nosso exercício social, né? E a questão 11, numa atividade agrícola, né, com diversas culturas, com períodos diferentes de colheita, o ano agrícola terá como base A cultura permanente? Alguém mais quer ajudar? Tempo de colheita? Não, alguém mais? Participação econômica de cada uma? Exatamente. Então, essa aí foi exatamente a questão que a gente trabalhou também foi a 7, né? Foi a última, estava falando. Então, a participação econômica de cada um, né? Então, quando a gente tem várias colheitas aí em períodos diferentes, né? Então, a gente vai ter que determinar aquela que participa mais, porque se eu pegar, por exemplo, como a Aliciane tinha comentado, né? A cultura permanente. Por exemplo, poxa, eu posso, digamos, plantar, vou dar um exemplo, milho, né? Planto uma lavoura, um monte de lavoura de milho, né? Que é uma cultura aí temporária. Só que aí na beirada lá eu planto um pouco
tem uns pés de laranja lá, por exemplo. Tá? Só que o que eu colho de laranja ali, por exemplo, isso vai representar 10% do valor econômico, né, que eu tiro no total, né, os outros 90% é da minha receita com a plantação de milho. Então, se eu considerasse a cultura permanente, por exemplo, a colheita das laranjas, na verdade, eu ia estar considerando 10% da minha receita total, né? Então, nesse exemplo, né, seria considerar a cultura permanente, a cultura temporária. Mas, na verdade, eu não posso determinar por ela ser temporária ou por ela ser permanente. Na verdade, o que eu tenho que determinar é a participação econômica de cada um, ou seja, a quantidade de cada uma, né, não somente em área plantada, mas também quanto que representa, né? Porque a gente sabe que tem culturas, por exemplo, o fumo é um exemplo, né? Que uma pequena área plantada, ele gera um faturamento bem alto, né? Então, essa representação econômica tem a ver com isso, né? Com esse produto da venda, né? Quanto que vai valer aquele produto? Então, essa representação que a gente tem que levar em conta aí para estar considerando esse ano agrícola. Certo? Deem uma revisada nesses conceitos, tá? Eu acho que foi para vocês o feedback lá, eu acho que vai também a resposta certa, se não me engano, né? Vocês recebem lá o retorno, sim ou não? Eu até recebi a resposta desse trabalho, mas agora eu não estou mais localizando ele. Ele caiu fora, será? Ou pelo e-mail? Não chegou para mim Não foi no e-mail? Ué, Não, esse não. Eu até estava olhando aqui, procurando, e desse daí eu não encontrei. deixa eu ver aqui. Ué, o que aconteceu? Eu recebi o meu. Eu também recebi todos os meus. Individual. licitessing@gmail.com. Isso. Eu recebo normalmente, mas esse daí eu não encontrei. Eu sei que eu tentei entrar uma vez lá no site da Idara mesmo, lá pelo AVA, como se eu fosse clicar e fazer ele de novo, e ele aparecia que eu já tinha feito e aparecia as respostas. Mas Mas agora, sabe que é verdade não, mas engraçado, mas não aparece que eu acho que eu não liberei para ninguém esse. Alguém recebeu esse aí? eu recebi o trabalho 2, o 1 e a revisão dos conceitos e custos ali, mas esse aí não. Deixa eu ver aqui. Só se vocês fizeram depois. Deixa eu ver aqui. É que, na verdade, tu respondia a ele e ele já te dava as respostas, né? Ah, sim, verdade. Esse já foi, já quando tu enviava, mas igual eu vou liberar aqui, que aí vai para todos, tá? Esse aí, exatamente, esse foi isso, acho que eu fiz que vocês já conseguiam verificar no final, né? Eu tinha a impressão que eu tinha visto meus acertos ali e tudo, mas eu não Isso, consegui mais eu vi que eu acho que até a Ana e o Josué, eu acho que mandaram, acho, 2 vezes daí ele, né? Fizeram 2 vezes. Mas eu liberei para todos, disparei, tá? Então, já deu um plim aí, alguém deve ter recebido. Eu já recebi. Então tá bem. Foi Eu bom também ter recebi. perguntado. Deixa eu ver. E aí tem mais uns conceitos, mas aí aquele, tá, pessoal? Aqueles conceitos eu acho que já estão bem gravados por vocês, que foi o início ali que a gente tratou antes daqueles cálculos, que foi a revisão lá dos conceitos de custo, né? Isso. Mas esses eu acho que tá tranquilo, né? Gasto que, em função de sua vida útil, né? Ou benefícios futuros, a gente registra no ativo do balanço. O que é? Custo, investimento, despesa ou desperdício?
Como é que é a pergunta? Gasto efetuado na compra de bens que em função... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar isso aqui, né? Vocês vão lembrar desses conceitos aqui. Fica melhor. Vocês vão lembrar. Tem uns bichos aqui entrando aqui. Gasto efetuado na compra de bens que, em função de sua vida útil, né, são registrados na conta do ativo do balanço. Custo, investimento, despesa ou desperdício? Investimento. Investimento, perfeito. Vamos lá, Tess. Tem que ser bate rápido que o tempo está... Valores dos recursos consumidos no processo produtivo para a obtenção de outros bens ou serviços. Custo. Custo, processo produtivo, custo. Bens ou serviços consumidos, mas sem vinculação com a produção. Despesa. Despesa. Gasto com atividades que não agregam valor nenhum, só consome tempo e dinheiro. Desperdício. Desperdício. Pode ser apropriado de maneira objetiva os serviços prestados, porque tem uma forma de medição fácil. Eu consigo determinar de forma Direta. Custo direto. direta, custo direto. É aquele constante por unidade, mas que flutua no seu total, conforme a variação dos volumes de atividade. Custo variável. Custo variável. Lembra que eu sempre falava, né? O preço do insumo. O preço do custo variável que a gente multiplicava sempre pela quantidade, né? Ele que não pode ser identificado fácil e a gente tem que utilizar algum tipo de rateio para atribuir. Custo indireto. Indireto. E aquele que no seu total permanece constante e independe do volume das atividades. Diminui à medida que a produção aumenta. Custo fixo. Custo fixo. Muito bem. Então tá, pessoal. Acredito que vocês já estejam afiados, então. Tá? Eu vou estar postando aquela lista dos cálculos ali que a gente fez de novo hoje. E em cima desses outros conceitos, aí vocês estão prontos para a gente fazer a nossa avaliação semana que vem. A partir das 19 horas, ela está disponível até as 22. Tá? Durante a semana, estudem, aproveitem. Enviem suas dúvidas e a gente... e aí vocês estarão preparados, tranquilo, tá? Certo? Uma pergunta. Pois não. A gente vai ter esse conteúdo todo postado lá pra gente poder estudar, né? Sim. Tá, muito Vai obrigado. estar tudo postado lá, sem problema, tá? Então tá bem, uma ótima semana para todos aí e qualquer coisa eu fico à disposição, tá bem? Ok, boa noite. Até mais, se cuide. Ok. Boa noite. Boa noite.